Oi, gente. Eu sou Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E nesse projeto que a gente está desse período de isolamento, eu pedi aos meus grupos que trouxessem questões para que nós pudéssemos falar, né, a respeito, dentro do ponto de vista sistêmico, não uma constelação, mas um falar sobre isso, olhar para isso, né? E uma das pessoas trouxe uma situação sobre dificuldade de ter sucesso, de se encontrar, de encontrar um propósito. Alguém que já tem algumas formações, mas tem sempre uma dificuldade de se achar no mercado, achar o que realmente quer, né? Às vezes faz um curso aqui, um curso ali, nunca está satisfeita, nunca se sente pronta, tem medo do fracasso, isso mexe também com uma questão de autoestima, né? E aí nós fomos observar como era a vida. Por quê? O Bert fala que o nosso sucesso ele está muito conectado à nossa relação com a nossa mãe. De duas formas, né? O nascimento e o nosso ir para a mãe. Então, quando nós nascemos de uma forma tranquila, é um nascimento que não causa sofrimento, né? É um grande sucesso. Aquele nascimento que precisa de fórceps, que vem com muita dificuldade, que realmente não ocorre com tranquilidade, ele já traz um problema, né? Tanto que uma das fontes que Bert bebe é justamente na terapia primal. Olhar lá esse momento do nosso nascimento para ver se tem algum trauma que ficou ali. Porque o nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso, é o nosso primeiro grande sucesso, né? É doloroso para o bebê, doloroso para a mãe, mas é um grande sucesso. E outra coisa é o nosso ir para a mãe, né? Ir para a mãe no sentido de nossa fonte, não só aquela fonte que foi o nosso primeiro universo dentro do próprio útero, como a nossa fonte de alimentação, o amamentar, o sugar o peito da mãe é o primeiro grande exercício do bebê para aquela nutrição. E aí, às vezes, o bebê, no momento do parto, ou a mãe tem algum problema e precisam ficar no hospital. Ou acontece alguma coisa com aquela mãe logo depois que nasce e ela, por alguma razão, ela não pode ficar com esse bebê e ocorre aquilo que a gente chama do amor interrompido. Aquele amor que não seguiu o fluxo que deveria ter do nascimento. E isso influencia muito no sucesso da vida, porque, ou seja, o primeiro grande sucesso que aquela criança deveria ter não aconteceu, então cria-se uma fragilidade no ir para a vida, né? Essa é uma das questões que nós trabalhamos e depois eu vou colocar uma meditação para vocês aqui sobre isso, sobre esse olhar para o sucesso e olhar para a mãe. E aí é tão interessante que eu perguntei para essa moça: você tem algum problema com a sua mãe? Como é a sua relação com sua mãe? É ótima, apesar de que eu sempre questionei a forma dela de ser, de só estar voltada para a família, só estar voltada para dentro de casa. E então, quer dizer, é ótima recentemente que eu perguntei, mas há quanto tempo você começou a olhar diferente para sua mãe? Tem 9 meses. Então quer dizer que quando existe nessa nossa, justamente no nosso grande universo que nos gera, daquilo que nos protege durante 9 meses e de onde nós saímos e que nos nutre, e existe uma, entre aspas, crítica e um julgamento sobre o comportamento, existe aí uma dificuldade, ainda que uma dificuldade velada, mas existe. E o que nós temos que ter consciência, e eu vivo dizendo aqui, é que nós temos os pais certos e que quando nós julgamos os nossos pais, nós também estamos nos julgando. E isso faz uma grande diferença no ir para a vida. Porque se eu não concordo com uma coisa ou com outra, se eu julgo, se eu condeno um dos dois que me trouxeram a vida, eu de certa forma estou insegura comigo mesmo. Se eu não confio neles, eu, por tabela, não confio em mim. E isso nós observamos muito no dia a dia, às vezes, inclusive,
a pessoa fala assim, mas eu tenho muito sucesso profissional e eu tive uma super dificuldade com a minha mãe, ou eu fui adotado, né? Eu nem conheço a minha mãe e sou uma pessoa de sucesso. E aí é um sucesso em uma área à custa de um fracasso em várias outras áreas da vida, principalmente nos relacionamentos. Então, nós às vezes nos enganamos pensando que tá tudo bem, já superamos e tal, mas é preciso olhar para isso, é preciso trabalhar essa relação com a mãe de uma forma saudável, um olhar e um dizer verdadeiramente sim. Tem uma fala do Bert que eu gosto muito, que é: eu tomo a vida na totalidade. Eu tomo com tudo que isso significa. Eu tomo naquilo que custou a você, mãe, e que também custou a mim. Eu tomo e acolho como é, e aceito dessa forma. Então, isso é uma questão do sucesso, e que está muito conectada a essa questão dessa dificuldade de olhar para a mãe, porque a mãe é que traz essa nossa história de sucesso. E aí essa pessoa também trouxe algo ligado ao propósito de vida. Não me achei ainda, não me encontrei, não sei o que eu quero fazer da minha vida. E tem duas coisas que tocam nisso. O meu pai, que o pai que nos conduz ao mundo. A gente passa pelo universo da mãe, vai até o nosso pai, e esse pai leva ao mundo. Isso tudo, gente, energeticamente falando. Não significa que a pessoa que não teve um pai e uma mãe próximos não vai ter condição de ir adiante para a vida, né? Então, isso não significa isso. É interno, é um olhar interno, é um tomar dentro. E aí, essa questão do pai faz muita diferença. Qual é o meu olhar? Que forma que eu julgo meu pai? De que forma eu conduzo o meu olhar e a minha aceitação para o meu pai da forma que ele é, né? Porque, como eu também gosto de reforçar, nós temos que entender a humanidade dos nossos pais, que muitas vezes não é aquilo que a nossa criança sonha, né? Muitas vezes nós nos frustramos com os nossos pais. E aí, esse pai dessa pessoa específica, né? É uma pessoa que tinha história de um histórico de alcoolismo, traições. Então, tem uma série de julgamentos e comportamentos que, inclusive, esses pais também fizeram um movimento de trazer os filhos para esse turbilhão, né? Porque o pai tem que entender que o problema é entre marido e mulher, não é entre pai e mãe. E às vezes aqueles que não entendem isso trazem os filhos para essa confusão, e isso prejudica muito o crescimento, o ir para a vida do filho. E ir para a vida, achar um lugar, ter um propósito, saber o que fazer, está muito conectado a essa energia do masculino. Eu brinco muito que a mãe prepara o menino para andar de bicicleta, ela põe joelheira, cotoveleira, rodinha e não sei mais o que. O pai empurra o filho e fala, vai. E se ele cair, o pai fala, levanta. Quantos memes a gente tem aí na internet relacionado à forma do pai ser na vida. E aí, em relação a isso também, ao propósito de vida, eu gostaria que nós observássemos duas consciências que o Bert traz na fala dele, que uma é a nossa consciência individual e outra é a nossa consciência coletiva, que é aquela coisa que a consciência coletiva ela nos afeta e a gente não sabe muito bem de onde ela vem, de onde isso nos pega. Uma excelente comparação, né, para explicar essa consciência coletiva, por exemplo, é o caso de Édipo, né? Porque tinha todo aquele destino da história de Édipo. O Édipo foi dado em adoção porque ele ia matar o pai e se envolver com a mãe. Então eles acreditaram que estavam dobrando o destino fazendo isso, e no fundo aconteceu porque inesperadamente houve um combate, Édipo acabou matando o pai sem saber que era o pai, acabou se envolvendo com a mãe sem saber que era a mãe, e no final ele inclusive cega os olhos, né? Porque ele não viu que era a mãe, ele não viu que era o pai. E essa consciência coletiva realmente a gente não vê, ela se coloca pra gente.
Ela se coloca de acordo com um pensamento de lealdade, de acordo com a alma sistêmica, de acordo com aquilo que vem acontecendo no nosso campo ao longo da vida dos nossos ancestrais. E é importante que a gente olhe para isso para entender, ou para romper aquele movimento, ou para entender essa lealdade, ou para acolher esse destino, até para saber se posicionar, né? Eu gosto muito de uma comparação do Luke Skywalker com o Darth Vader, né? Porque no final tudo aquilo que ele combatia era justamente a pessoa mais próxima a ele, né? Era o seu lado mais sombrio, né? Então, nós precisamos entender muito essas nossas relações aí com os nossos pais, com a nossa ancestralidade, com o nosso sistema, para a gente perceber o que é preciso colocar no lugar. E para finalizar esse papo sistêmico, né? Que nem é uma coisa muito profunda, é só algo que a gente vai pincelando ao longo desses dias para as pessoas poderem pensar. Eu vou deixar aqui uma meditação do Bert no livro Ordens do Sucesso, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, que está justamente relacionada a essa questão do sucesso, tá? Então, o exercício é o seguinte, vou ler porque ele é extenso. Sentamo-nos eretos em um canto de uma cadeira, expiramos profundamente pela boca e inspiramos profundamente pelo nariz. Enquanto isso, ficamos de olhos abertos e repetimos essas respirações mais 2 vezes. Então, fechamos os olhos e respiramos normalmente. Nossas mãos estão sobre nossas coxas, com as palmas abertas para cima. Lentamente, estendemos nossos braços e mãos cada vez mais para frente, em direção a alguém. Ficamos sentados eretos, sentimos como nossas costas ficam eretas e quanto mais estendemos nossos braços para frente, estendemos-los em nossa imaginação em direção à nossa mãe. Enquanto permanecemos nessa postura, tomamos consciência de quantas vezes em nossa vida e de quantos diferentes modos nos afastamos dos outros, ao invés de nos dedicarmos a eles. Permanecemos nessa postura, mesmo que nesse momento isso ainda seja difícil para nós. Movimentamos nossos braços e nossas mãos abertas ainda mais para frente, conservando as nossas costas eretas. Lenta e suavemente, abrimos nossos olhos. Sem nos movimentar, percebemos o nosso redor como um todo para a frente, para a direita e à esquerda, inclusive para trás. Abrimos nossos ouvidos, dispostos a ouvir tudo aquilo que os outros querem nos comunicar, e nos percebemos dedicados a eles, unidos a eles com nossa mãe e muitos outros seres com amor e confiança. Voltamos a respirar profundamente. Primeiro expiramos, inspiramos e expiramos mais 3 vezes profundamente. Continuamos eretos, com as costas levemente inclinadas para a frente. De repente, sentimos-nos conectados com muitos seres humanos de outra maneira, de olhos abertos e brilhantes, com os ouvidos abertos, sentindo-nos dedicados a eles de outro modo. Também com aqueles aos quais estamos ligados através de nossa profissão e nossa empresa. E ele encerra: o que ocorre agora com nosso sucesso ainda fica esperando? O que ocorre com nossa alegria e nossa felicidade? Também se dedicam a nós, como a nossa mãe. Então, gente, eu lembro que quando eu comecei a estudar a constelação, eu sempre falava, meu Deus, tudo tem a ver com pai e mãe, né? No fundo, na verdade, é porque tudo tem a ver com a nossa história. E a nossa história fluiu através dos nossos pais. Nós estamos aqui porque em um contrato, independente do que aconteceu, se eles nos criaram, se eles se separaram, se o pai foi presente, se a mãe foi presente, se nos deram adoção, houve um contrato entre eles para que nós existíssemos. E nós somos a soma desses dois. E esses dois nós temos que acolher. Porque quando nós acolhemos com sucesso os nossos pais, nós acolhemos com sucesso a nossa história e estamos prontos para o sucesso na vida. Olhem para isso com amor. Eu estou à disposição de vocês. Sejam sempre felizes. Fiquem todos sempre com Deus. Muito obrigada.